noite, Bahia. Hoje, mais um programa Tete a Tete. E o nosso convidado desta noite é uma figura que eu considero folclórica. Uma figura emblemática, uma figura polêmica. Como o nosso programa gosta de polêmica, nada como trazer nesta noite José Medrado. Câmara de José Medrado. Boa noite a todos que nos acompanham. José Medrado, do signo de Peixes. Nome completo, José Alberto Lima de Medrado. Nasceu em Salvador em 27 de fevereiro de 61. É filho de Arlindo e Romana Medrado. Tem dois irmãos, Arlindo e Rafael. É bacharel em duas áreas, letras vernáculas e filosofia. Ambos pela Católica do Salvador. É mestre em família na sociedade contemporânea. Decidiu se tornar um guia religioso aos 17 anos, quando fundou em 78 o Cavaleiros da Luz, no bairro do Uruguai. Logo depois fundou com a sua equipe o Lar Manuel de Nóbrega, para atender órfãos. Idealizou e fundou a Cidade Luz em 1996, uma mega estrutura que funciona em Pituaçu, na rua Barreto Pedroso 295. A Cidade da Luz reúne no mesmo lugar clínica médica, escola infantil, orfanato, galeria de arte e templo religioso. A Cidade da Luz é mantida por doações, convênios com o governo do estado e com a prefeitura, além de venda de livros e obras de artes produzido de forma mediúnica. Medrado é apresentador de um programa de TV, pela TV Mundo Maior, com transmissão para Bahia, Minas e São Paulo. Apresenta dois programas de rádio, um diário na Metrópole, com Luana Montargil, e o outro na Rede Boa Nova, às sextas-feiras. Também escreve semanalmente uma coluna para o Jornal à Tarde. Funcionário público, ainda por cima bate ponto no Tribunal Regional do Trabalho. Ministra palestras na Cidade Luz, às segundas, terças, quintas e domingos. É uma jornada diária, que começa às 6 da manhã e termina por volta das 23 horas, quando se entrega aos braços de Morfeu. É autor de livros psicografados como Para Melhor Compreender a Vida, Sons do Silêncio, O Socorro dos Espíritos, dentre outros. Medrado também psicopictografa. Eu vou acertar até o fim do programa. Psicopitografa quadros. Eu acerto. Centenas de pintores já se revelaram através dele. Por natureza, é uma figura ecumênica. Medrado, além do espiritismo, usa um anel de São Jorge, tem um quadro na parede do Preto Velho, que é da Umbanda, uma estátua de São Francisco e possui um terço muçulmano. Esse é o Medrado, eclético. Aos 56 anos, José Medrado é um dos líderes religiosos mais populares do espiritismo do Brasil, conhecido também na Europa e nas Américas. É meu convidado desta noite, que eu tenho a honra e a enorme satisfação de recebê-los aqui no Tete a Tete com o Coronel. Boa noite, Medrado. Boa noite, Coronel. Uma alegria estar aqui. Vamos conversar. Agora eu vou lhe corrigir. Corrija. Primeiro eu quero acertar primeiro como é que fala o nome. Não, foi perfeito. Psicopictografia. Pictografia. Perfeito. Então, pronto. Para facilitar a pintura mediúnica. É mais fácil, né? É mais fácil. Não dobra a língua. E não quebra. É porque eu sou bem gago. Aí atrapalha a língua, dobra no céu da boca. Olha, não tem dia antes de Medrado. E permissa vênia, presidente, não tem um convênio nenhum, nem com o Estado, nem com a Prefeitura. Aí eu soube que ele mantém o Estado e a Prefeitura. Não, eu briguei com o Estado e com a Prefeitura. Por dificuldades exatamente. Olha. Quer dizer, nem o prefeito Assemineto, nem o governador Rui Costa. Eu não tenho não convênio. Repassa nada. Nada, não tenho convênio algum. É discriminação, Medrado? Olha, não, eu acho que é. Como é que eu poderia dizer? Leniência.
Falta, olha, antigamente, nós que dirigimos o terceiro setor, nós tínhamos uma facilidade mais fácil mesmo, me permito a redundância, facilidade mais fácil, porque realmente o acesso era mais fácil às verbas públicas. Hoje em dia não, e eu vou lhe dizer por quê, coronel. Porque se torna mais difícil quando você é independente, quando você não acha que é um favor, não é? Quando você vai em busca de uma obrigação do Estado e do município. De manter as obras sociais. Exatamente, tá entendendo? Obrigação. Mas quando você parte, há uma certa resistência a Porque é que você esse fica comportamento. alienado a eles, preso a eles, que usar até o seu centro para fazer política, no mínimo. Pronto. Olha, conversar com homem inteligente é bom. E deve dar até um bom palco para um comício ali, né, Medrado? Da Cidade da Luz, muita gente, hein? Já pensou? Pois é. Na hora que o espírito chegar, incorporar, você pegar, eu quero que vocês votem em fulano. Ah, seria um prato cheio, né? Aí seria uma mistificação. Espírito superior não faz isso, não. Não faz, não? Não. Isso seria em centro de enganação, não na Cidade da Luz. Olha, eu já fiz a mesma pergunta a 2 judeus que passaram por aqui. Eu fiz a pergunta a Mário Kertz e a Jacques Wagner. Sim. Você, como um espírita praticante, já frequentou algum terreiro aqui na Bahia? Não. Olha, eu tenho um entendimento de que a religião é o entendimento do Dalai Lama. Ele diz que a melhor religião é aquela que lhe faz melhor, seja qual for. E eu ainda vou um pouquinho mais adiante, sendo presunçoso diante do Dalai Lama. Eu digo que a sua religião deve ser a do bem que está no seu coração. Em razão disso, eu transito por todas as religiões. Já fui convidado a ir em festas, em terreiro de candomblé, de umbanda. Eu tenho amigos, porque eu faço parte de um comitê interreligioso da Bahia. Eu sou um dos fundadores desse comitê. Agrega todas as religiões. Agrega todas as católica religiões. Também, a católica também. Que milagre, a católica toda tradicional. Também. Pois é. Mas você sabe, nos aniversários da Cidade da Luz, nós temos um culto interreligioso. E eu sempre estou lá com o Padre Luiz, da Igreja da Vitória. Não, eu digo o seguinte, sabe, coronel? Se podemos convergir no que é comum... não tem por que divergir. Por que divergir? É porque no passado, no passado... a própria, na época da Inquisição, queimaram livros, né? O livro de, me parece, o livro de Allan Kardec foi Houve queimado, o auto de fé de Barcelona, que infelizmente hoje, né, teve lá em Barcelona essa tragédia, não é? Esse ato terrorista com 13 mortos. Então houve um auto de fé de Barcelona que os livros espíritas foram queimados em praça pública, não é? Mas ainda há uma certa resistência, viu? Ainda há um certo conservadorismo no espiritismo. Minha mãe, falecida uns 4, 5 meses atrás, ela era espírita. Eu nunca tive a curiosidade de perguntá-la. Mas vou perguntar a você, que você é a pessoa, como diz na gíria, você é o cara da área. Sim. Olha, num terreiro de candomblé, Sim. baixa o santo. Você encarna um espírito. Não. Não? Não. Eu quero dizer, qual é a diferença de baixar o santo ou encarnar o espírito? Podia me dar uma pincelada sobre isso aqui para os nossos internautas? Tranquilo. Primeiro o seguinte, não baixa o santo também no terreiro de candomblé. É a comunicação de um orixá, não é? Então os orixás não são entidades, são forças da natureza. Na Umbanda, essas forças ganham identidade. Geralmente na Umbanda são espíritos com a identidade dessas forças do candomblé. No espiritismo, nós falamos de incorporação, que é inclusive equivocado. Allan Kardec fala de psicofonia, a fala pela mente, não é? Porque incorporação significaria o quê? Entrar no corpo. Não entra no corpo. Não entra no corpo. Não entra no Sim, corpo. mas você se desliga. O medrado, pessoa física, o medrado, figura. Quando você recebe esse espírito, você deixa de ser o medrado, não? Não. Há 3 tipos de comunicação. A consciente, a semiconsciente e a inconsciente. A mais comum é a consciente, você não perde a sua identidade. Você sente todo o entorpecimento, você sente uma mudança. Eu já fui testado por algumas universidades na Europa, então há uma mudança das ondas mentais. No momento do transe se faz um eletroencefalograma, então há mudança daquelas ondas mentais de uma maneira muito brusca. Há toda uma modificação também, não é, de pressão, a pressão arterial se modifica. Então, não existe o perder a consciência completamente.
Não existe isso. O que existe, em verdade, é esta aproximação. Com esta aproximação, você fica quase que meio adormecido, mas você não fica inconsciente. A inconsciência é muito rara. Então, se alguém me chamar num processo, num transe, por exemplo, eu estou pintando mediunicamente. Se alguém falar assim, Medrado, eu ouço longe. Eu sempre comparo ao sair de uma anestesia geral a quem já teve uma cirurgia geral. Sempre aquela coisa assim. É porque eu já fui em alguns templos, por questão política, as pessoas me convidam, e lá eu vejo o pessoal lá batendo no tabaco, tambor, daqui a pouco a pessoa se joga no chão e se envolve toda. Isso não é centro, é terreiro. Sim, terreiro. Tudo bem, um terreiro. E você acha que isso realmente acontece ou aquilo ali é um teatro? Não acontece. Agora há também quem faça teatro. Olha, onde há natureza humana, há os embustes, as enrolações, os desonestos. Em qualquer lugar. Porque o ser humano, não é? Traz essas Eu me lembro uma vez, meus caros internautas, que eu fui num desses terreiros e a pessoa começou o tambor batendo e a pessoa, e depois caiu. Mas caiu de mau jeito, ele pegou, acordou, uai, doeu a perna. Quer dizer, foi um teatro mal feito, né? O ator tava sem o enredo certo. Pois é. Mas a gente vai ver isso mas você quando encarna, você encarna... Eu não encarno, coronel. Não encarna, não? Não. Você encarna. Eu incorporo. Então tudo bem, então incorpora. Mas bem, encarnar e incorporar são sinônimos. Não, senhor. Totalmente diferente. Encarnar e entrar na carne. Ninguém entra na minha carne, não. Mas você quando incorpora... Incorpora. Sim. Você quando incorpora, a tendência mais é consciente? Semiconsciente. 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 Eu fico num lusco-fusco. Então conhece as pessoas que estão à sua volta? Não necessariamente. Eu vejo as coisas meio disformes. Eu fico num estado de consciência alterado. Entendi. Então, há uma alteração da consciência. Então, tudo é muito longe, tudo é muito disforme, não é? Então, eu não perco a minha ideia de visão, eu vejo, mas não vejo com nitidez, eu vejo embaçado, como se fosse míope. Então, é um processo assim. E geralmente, quanto tempo, quando acontece esse fato com você? Varia. Por exemplo, teve uma vez que uma TV holandesa veio fazer um documentário comigo em relação à pintura mediúnica. Então eu coloquei assim 40 telas, eles pintaram, os espíritos pintaram as 40 telas em 3 horas. Então eu fiquei 3 horas incorporado. Hoje em dia eu deixo 7, 8 telas, então uma média de 40 a 50 minutos, é um grande tempo, ou menos. Né? Você é do signo de peixes. Sou pisciano. Geralmente são sensíveis, né? Melindrosos, pessimistas. Não, eu não sou não. Extremamente solidários. Você acredita em horóscopo? Não, eu não acredito em horóscopo. Eu acredito no livre-arbítrio das pessoas, na construção dos seus ideais de vida. Eu não acredito que sejamos regidos por forças que nós não dominamos. Eu acredito sim, que as nossas ações é que geram os efeitos, que causam os efeitos no nosso dia a dia. Conceber horóscopo, para mim, seria imaginar um futuro como algo pré-determinado. E eu não acredito na predestinação, nem pré-determinação de vida para ninguém. Então você acha que o horóscopo é uma furada? Não, eu acho que o horóscopo concentra, digamos assim, características da personalidade do espírito, não é? Então, os espíritos mais sensíveis se acoplam mais naquele período e reencarnam mais naquele período. Os menos, os mais racionais, então eu acredito como se fosse uma distribuição didática de personalidade, não necessariamente de forma de se conduzir. Você passou a grande parte da sua infância na Ladeira da Preguiça. Verdade. Você começou a vida lavando carros mesmo, é verdade? Foi. Naquela época eram quais carros? Olha... É porque eu sou mais jovem que você, eu não me lembro da sua época, quais eram os carros. Você é mais jovem do que eu, como? Eu tô com 5.9. Mas eu tenho 5.6. Olhe. Eu sou de 61, você acabou de ler aí. Será que você não mudou esse registro no passado? Não mudei, não. Você não é gato? Não. Olha, deixa eu lhe dizer. Ali na Ladeira da Preguiça, tem uma rua que liga a Ladeira da Preguiça com o Largo 2 de Julho.
Rua Visconde de Mauá. Sei onde é. Sabe? Ali tinha uma fonte chamada Fonte dos Padres, que era uma fonte que descia uma água salobra do Museu de Arte Sacra. E no Largo 2 de Julho tinha uma empresa de táxi, onde os taxistas, todas as manhãs, tinham que apresentar os seus táxis, os que trabalhavam à noite, limpos. E a minha clientela era toda Você ali. tinha quantos anos nessa área? 10 anos. 10 anos. Eu tinha meus clientes, sei lavar um carro como ninguém até hoje. Sim, mas naquela época ainda não tinha você não tinha ainda descoberto. E você, Já desde os essa 7 mediunidade? anos. Já? Desde os 7 anos. Eu via minha avó. Aí os familiares achavam que eu era esquizofrênico, que eu não era normal. De perto ninguém é normal, né? Completamente. Como foi o seu estalo mediúnico, assim? Foi isso. Com 7 anos eu comecei a ver minha avó, que era falecida. E eu comecei a dizer... E teve uma coisa interessante, sabe, Coronel? Meu pai era muito rigoroso. Meu pai era motorista de caminhão. Muito duro, muito seco, não é? E eu desde cedo comecei a ver minha avó, ele muito católico, ele fazia parte da Irmandade Nossa Senhora da Conceição da Praia, carregava andor, aquela coisa toda. Quando eu comecei a dizer a ele que eu estava vendo minha avó, rapaz, toda vez que eu dizia que eu estava vendo minha avó, ele me dava porrada. Mesmo. O velho era radical, né? Poxa, ele dizia que eu estava perturbando a mãe dele, que eu tinha que deixar a mãe dele. Aí até que teve um dia, isso foi muito interessante, que ele estava realmente me dando uma surra. Meu pai tinha um diabo de um cipó caboclo lá. E aquilo doía, viu? Rapaz, Minha era mãe lapiada. minha mãe me batia com cipó de araçá. Pensa numa coisa que doía. Oh. Eu tenho uma lapiada nas costas até hoje. Depois ela resolveu me internar no 2 de julho, com 9 anos de idade. E esse lugar de terrorista interno. Me regenerei, tá aqui, Coronel, Paz e Amor. Pois é. Então, meu pai era o cipó caboclo e palmatória. A palmatória dele era Lolita, tinha até nome. Então, no momento que eles estavam a ver me pegando por conta disso, minha avó me apareceu e disse: diga a seu pai para deixar de lhe bater, porque senão eu vou lhe contar a história de Dolores. Quando eu disse isso a ele, ele se assustou. Ele se assustou. Ele saiu para conversar com minha mãe. E aí, claro que eu fui para ouvir. Aí minha mãe quis saber que essa Dolores tinha sido uma empregada da casa deles, que ele teve um envolvimento e a mãe dele deu um dinheiro para ela seguir o caminho. Foi uma coisa nesse sentido. E eu fiz meu pai refém até os meus 15 anos com essa história. Quando você viu o espírito pela primeira vez, você se assustou? Primeira vez assim? Não, eu vou dizer por quê. Porque eu era menino e eu achava, costume, né? mas eu achava que era natural. Olha, estamos falando de um menino há 49 anos, não é? Sem informação, não é? Sem informação, sem esses assuntos serem abordados em televisão, não era moda, muito pelo contrário. Era até muita barreira para Exatamente. Então, o que é que acontece? Para mim era natural. Eu comecei a ver que não era natural no momento que eu passava para meu pai, comecei a passar para minha mãe e comecei a ser repreendido. Seus pais eram católicos radicais, né? Meu pai era. Católico radical. Meu pai era. Eu soube, inclusive, que ele queria até lhe internar como doido, né, na época, né? Não quis me internar, não. Reza a lenda que ele queria internar como Reza louco. Quando você começou a falar de espírito... Olha, não. Isso é exagero de político. Não, mas aqui quem está lhe entrevistando não é um político, é um cidadão. Mas quis internar ou não? Não houve isso não. O que houve foi o seguinte, uma pessoa ligada à família, e isso eu vi escondidamente, disse, olha, essas características podem ser de esquizofrenia, porque esquizofrenia que diz que está vendo, não sei o quê. Depois desse momento eu me calei, eu fiquei com medo de ser esquizofrênico, maluco, não é? Eu me calei e até os meus 15 anos eu vivenciei uma angústia muito grande, porque os fenômenos aconteciam e eu não comentava. Quando eu estava no Colégio da Polícia Militar, eu fui aluno do Colégio da Polícia Militar. Eu fui aluno minha vida toda lá, desde a escolinha. E eu tinha um professor, que foi professor também do coronel, professor Benedito Araújo, e ele estava conversando na porta uma vez com um aluno a respeito de sintomas da mediunidade. Eu fazendo uma prova, eu fui ouvindo aquilo e disse, mas eu tenho tudo isso. E quando terminou a prova, eu fui falar com ele, aí ele me levou num centro de Arapiraca, que era muito conhecido na época, na Baixa do Bonfim, na Rua Cruz Rios. E naquele primeiro momento, com 15 anos, eu incorporei.
Então, a partir dali foi que eu comecei a estudar a doutrina espírita e ver que aquilo não era nada de esquizofrenia, de loucura. E aos 17 anos, com esse professor, fundamos esse centro que eu dirijo até hoje. Há muitas correntes divergentes no espiritismo? Não há correntes divergentes, mas há correntes conservadoras e correntes mais, digamos assim, abertas. Quando eu comecei esse diálogo interreligioso, fui muito criticado pelos conservadores, porque tem uns espíritas que são meio metidos a bestas, que se acham muito intelectuais, muito bacanas. Daqui a pouco eu vou até perguntar sobre cada um deles. Sabe? Não, pode perguntar, eu falo. Você não tem medo, não? Medo de quê? E se ele Eu encarnar não tenho medo de espírito. E se encarnar um espírito Não pra cá, existe pra você? encarnar, coronel. Será possível? Não se incorporar. Aí! Ora! Eu tô vendo pra ver se você tá com a mente boa. É pra lhe testar se você tá com a mente boa. Então você não encarna, você incorpora. Porque no terreiro recebe. Tá certo, tá certo. Não é verdade? Tá certo. Não, A não Bahia, tem a Bahia esse foi risco, pioneira não. do espiritismo no Brasil, não foi? Foi. O primeiro centro espírita foi fundado em Mata de São João. Não foi nem em Salvador. Foi em Mata de São João. Mas isso bem lá no ano 1800, 1900, não foi? No começo, nós tivemos o primeiro jornal espírita das Américas, Eco de Além Túmulo, de um jornalista baiano, José Olímpio Teles de Menezes. Isso na segunda metade do século XIX. Agora, como é que você explica uma cidade como Salvador, 365 igrejas, e ainda é forte aqui a presença do espiritismo? Olha, Porque o catolicismo aqui é majoritário, né? Pelo menos não tem uma pesquisa recente. Eu vejo os evangélicos crescerem muito, mas eu não acredito que o catolicismo aqui ainda é o grande filão das religiões, ou não? Você acha que já mudou? não. Hoje já não há mais esse conceito. Não tem mais essa hegemonia bem larga, não? Isso, não. Porque hoje você já encontra muitos católicos que frequentam centros espíritas, não é? Não são católicos por, como é que eu poderia dizer, convencimento, mas por tradição, não é? E aí vão ao centro. Mas mesmo assim ainda há muita intolerância religiosa em nossa cidade, em nossa terra. Tem Muita intolerância religiosa. Por exemplo, Sobretudo com as religiões de matriz africana. O Brasil é o maior país católico do mundo. Sim. E também onde está a maior concentração de espíritas. Também. É o país mais espírita do mundo. E olha que o Código Penal, se não me falha a memória, 1890, classificou o espiritismo como um crime, né? Era uma contravenção. Era uma contravenção. Contravenção, que nem jogo do bicho. E como é que você vê nessa evolução, você que acompanha, que houve essa mudança desse conceito, que o espiritismo era uma contravenção? Como é que mudou isso? O que é que os espíritos fizeram, os médiuns fizeram para mudar esse conceito? Em verdade, esse conceito começou a ser modificado com Jorge Amado. Porque Jorge Amado foi constituinte e quando ele começou a pregar a laicidade do país, não é? Então, a partir dali, a partir da década de 30 para 40, começou a haver um arrefecimento da perseguição, inclusive aos espíritos. Porque havia uma confusão, como ainda há hoje, muito grande, não é? De espiritismo de mesa branca, espiritismo de mesa... Não, o espiritismo é um só, o fundado por Allan Kardec. Então, a Umbanda não é espiritismo. A gente vai ver muitas casas de Umbanda, Centro Espírita São Jorge, não é Centro Espírita, é Umbanda. Que, diga-se de passagem, é a única religião genuinamente brasileira, a Umbanda. A Umbanda nasceu no Brasil. E a Umbanda nasceu no Brasil por conta de uma intolerância do espiritismo. A Umbanda é a única religião brasileira, né? Brasileira. E, como eu disse, nasceu porque o espiritismo foi intolerante. Ainda há uma certa intolerância com espíritos ligados a outras religiões, a caboclos, índios, pretos velhos. Então, naquela época, no começo do século XX, havia um médium em Niterói que recebia essas entidades dentro de um centro espírita. E aí o que aconteceu? Houve resistência, houve preconceito, ele foi e fundou a Umbanda. Olha, nós estamos aqui agora, meus caros telenautas, estamos aqui com 1.493 pessoas nos assistindo, ao vivo aqui.
A Carla Dias diz, show de bola. Daniela Leite, vendo essa entrevista maravilhosa em Aracaju. René Vilela, Coronel se destacando como grande entrevistador. Rosana Guerra, boa entrevista. Edson Estrela, não sou contra a opinião de ninguém. José Moreira Pinto, muito boa, bem explicativa para leigo. Sebastião Faria, Medrado, a voz franca e firme do espiritismo, em suas colocações sempre nos transmite que o espírita pode ser extremamente feliz e espontâneo, sem restrições. Receba um fraternal abraço do grupo Força da Mão Amiga, de Franco da Rocha, São Paulo. Wilson Cunha Filho, acabou de entrar. Eu queria avisar os nossos telenautas que nós estamos aqui fazendo entrevista com o médium José Medrado. Não me mande pergunta sobre política, porque o programa aqui hoje é um outro viés. Falou? Não pense que é brutalidade minha, não. A gente não mudar o foco. Então, você falar em política agora, eu sei, um torcendo aqui para eu ser governador, para eu ser senador, o momento chegará, não se avorem, calma, que hoje aqui o meu tempo é para José Medrado. Eu estou aqui, não estou encarnando, eu estou incorporando. Então, vamos ter calma. Vânia Lúcia, parabéns. René Vila Grande, Coronel, no programa. Vânia, estou ligada com você, José Alberto Lima Medrado, uma energia maravilhosa. Essa aqui é tão fanática a sua, Vânia, que sabe o nome completo. Entendeu? Beto de Antaraí, convida Medrado para o PSD. Medrado não é político. Pelo menos não está ainda, ninguém sabe o futuro. Não serei nunca político partidário. Grande Coronel, nossa produção precisa daqui a pouco melhorar a internet, está travando. Aí foi o Shelp, viu? Natasha Medrado, você é demais, te admiro muito. Eu vou ter que para limpar o dedo aqui, só pode ser o dedo, porque a tela não está subindo, viu, produção? Mas, Medrado, quem é o segundo país a ter mais seguidores da doutrina Kardec? É a França? Não. Não? O espiritismo na França não existe. Não existe. Olha, nós temos um problema grande, de um modo geral, no espiritismo fora do Brasil. O espiritismo fora do Brasil, uma força espírita boa é na Colômbia e em Portugal. Portugal tem uma força boa. Fora disso, nos outros países, em geral, o espiritismo. São brasileiros que têm centro espírita. É o dedo. E... Quem são os seus líderes, o guia espírita? Kardec, Chico Xavier ou Bezerra de Menezes? Olha, observe bem. Eu tive alguns encontros pessoais com Chico Xavier, que ele me orientou muito, eu aprendi muito com ele. Estive na casa dele uma meia dúzia de vezes. Eu sigo por Allan Kardec. O mentor da Cidade da Luz é Carlos Murion, é um frade. E Dr. Bezerra também. Inclusive, você batizou algum espaço da Cidade da Luz com o nome Orion, não foi? O nome da nossa escola é a Escola né? Carlos Murion. Você vê que eu estou sabendo, né? É verdade. Você vê, é verdade. Você vê que eu não estou tão leigo no espiritismo, nem na Cidade da Luz. É verdade que os seus poderes mediúnicos já foram submetidos a teste em pesquisadores na Europa? Como é esse teste? Olha, eu não chamo de poderes não, né? As minhas aptidões mediúnicas já... Mas não deixa de ser um poder, né? Não. A partir do momento que você muda o seu status quo, a sua maneira de ser, já vira um poder. Não tem como não ser um poder. Por exemplo, eu não incorporo um espírito, eu não tenho esse poder. Você tem esse poder. Mas tem o poder de ser presidente da Sim, Assembleia. mas é um poder mais efêmero, um poder passageiro. E o seu não é passageiro, o seu é eterno. Não é eterno? Olha, tem resposta para tudo esse homem. O seu poder deve ser eterno, não? Olha, a mediunidade é orgânica. Mas como foi esse teste? Você fez esse teste na Europa? Inúmeras vezes. Olha, todo setembro... Eu acho que é uma curiosidade dos nossos telenautas. Como é um teste... Eu vou contar. Para pessoas, para alguém saber se a pessoa é espírita. Não, ou que está no processo que está de no transe processo, mediúnico. Porque transe espírita não precisa nem ser médium. Não é? Exato, Então, olha, tem uma escola na Inglaterra, todo ano eu vou a essa escola fazer o encerramento do curso. Agora mesmo, dia 6 de setembro, eu estou viajando para a Europa, para o Arthur Findlay College. É um colégio que tem em Stansted, nos arredores de Londres, onde há formação de médiuns, inclusive não espíritas, de médiuns, porque a mediunidade não está presente só no espiritismo, para médiuns, inclusive da Scotland Yard, né, essa polícia inglesa, né? Inglesa. Então, eles fazem alguns testes, tipo, põe os eletrodos, como eu falei aqui, não é? Para no momento do transe
fazer o registro das suas ondas mentais, fazer o registro da sua pressão, para se ter a comprovação de que há um estado de alteração da consciência. Esse estado de consciência alterada é que dá um indício de que ali está havendo um transe, não é? Então, algumas outras pesquisas, por exemplo, Então não tem aparelho. Tem, aí faz ressonância na hora, mas são aparelhos comuns nossos, não são aparelhos criados para isso. Mudar alguma vibração, então, Sabe? no cérebro, alguma coisa. Sim, mas isso já é muito significativo. E a partir daí, naquele instante, se pode fazer uma ressonância. Existe na Universidade da Suíça uma espécie de capacete que é uma ressonância, tipo uma ressonância magnética, para o momento do transe, porque não tem como um médium em transe entrar naquele tubo, né? Então foi feito, então vê qual é Eu uma já entro naquele área. tubo me tremendo de medo. Dá vontade de engatar marcha ré e sair. Imagina um Pois capacete é. daquele. Não, mas o capacete não é porque tem que ser no momento em que está ocorrendo o transe, né? Então, ocorrendo o transe não tem como entrar, não é? Mas um transe, você sente o momento ou você escolhe o momento? Ou ele chega sem você escolher? Não, Pode não. chegar até aí agora. Não. Você se... Para se concentrar. Se propõe essa concentração. Entendi. Não é uma coisa que... Quando foge ao princípio do controle, é porque, em verdade, está existindo ali uma falta de disciplina no processo mediúnico. Então, é uma mediunidade que está em descontrole. Olha, vamos ler também aqui os comentários dos nossos telenautas, porque eles estão aqui participando e nós temos que incentivar que eles participem, que façam suas perguntas, que parabenizem, se merecer alguma felicitação. Como você explica a teoria criacionista através do espiritismo? Que pergunta aqui a Karine Lago. Nós somos evolucionistas, não somos criacionistas. Nós seguimos Charles Darwin no seu processo de evolução das espécies, ele e Lamarck. Só que nós fazemos o seguinte, nós somos evolucionistas do criacionismo. Acreditamos que tudo nasceu naquele momento do Big Bang por uma força maior que as pessoas chamam de Deus, Jeová, Javé, de Alá. Nós não concebemos um Deus como um indivíduo, mas como uma energia, como uma inteligência. Então nós não somos criacionistas naquele sentido de que Deus fez Adão e Eva. Somos evolucionistas. Aqui, Tarcísio, onde vive e o que fazem os espíritos desencarnados? Sim, não, pertinente a Pertinente pergunta. a pergunta? Pertinente. Nós vivemos em um mundo tridimensional, não é? Esse mundo que nós estamos aqui é um mundo tridimensional. O mundo espiritual começa a partir da 4ª dimensão. Essa dimensão que existe, além dessa dimensão humana, ela pode estar interpenetrando aqui e nós não nos percebemos, não é? Nem eles nos percebem, nem nós a eles. Então, são vidas em dimensões a partir da 4ª dimensão. Entendi. Olívia Soares, durante a Assembleia Constituinte de 1946, Jorge Amado lutou para que o Estado pudesse assegurar a liberdade de cultos. Isso. Em seu mandato de deputado federal de 45 a 48. Isso. Travou uma grande luta para incorporar a liberdade religiosa e de culto, em vigor até hoje, e que assegura o direito de exercer rituais de fé. Ele começou isso desde da década de 30. Ele encetou essa luta a partir da década de 30 e ele foi constituinte e fez isso mesmo. Solange diz, boa noite, Medrado. Responda para ela, Medrado. Boa noite, Solange. Um beijo para você. Regi Vieira, Espírito de Luz. Roseli Del Sasso, Medrado, você precisa conhecer a Casa de Francisco, aqui em São Paulo. Éramos da casa Perseverança e abrimos a nossa casa. Venha nos conhecer. Olha, o Perseverança é um centro muito querido, dirigido por uma senhora, Guilmar Albanese, que eu tenho um amor muito grande. É o maior centro espírita do Brasil. É uma frequência de 5.000 pessoas. Quando eu vou fazer palestra lá, são 12.000 pessoas. É um espetáculo. Se ela saiu, a Casa de Francisco, saiu do Perseverança, deve ser uma casa excelente. Eu vou, é só marcar. Flor do Dia, viu, Medrado? Você é ótimo. Olha as fãs.
Marluce Eu Lourenço. tenho quem goste de mim, coronel. Excelente entrevista. Márcio Barreto, presidente. Pergunta a medalha com a relação dele com o Divaldo Franco. Uma relação de respeito, de consideração. Mas Divaldo tem, assim, até pela própria idade, né? Ele tem uma visão mais conservadora do espiritismo. Cal Borba. Eita, amo demais Medrado. Sou de Recife. Ilma Ramos, te conheço pessoalmente. Morei em Salvador. Ia na Cidade de Luz. Sônia Lambertini. Medrado querido. Te amamos. São Paulo. Perseverança. Aí, ó. Nadjara Moreira Silva. Medrado, parabéns pelo maravilhoso trabalho da Cidade de Luz. Cidade da Luz, coronel. Medrado botou Cidade de Luz. Eu tenho que É porque Não. você falou no Eu início, leio a Luz. pergunta na íntegra. É porque Eu você... não sou professor de português, não vou corrigir o português aqui de ninguém. Mas aí não é português, não. É o nome da instituição. Ela escreveu Cidade de Luz, não bota Cidade de Luz. Aí, Cidade da aí Luz. eu corrijo, é Cidade da Luz. A obrigação sua é corrigir. Tá certo. Nadjara, parabéns pelo maravilhoso trabalho. Ju Ramos, um abraço aos dois. Edson Estrela, do Retiro. João Paulo Oliveira, Bom Jesus da Lapa, sintonizada com imensa saudade de Medrado. Aqui tem uma pergunta interessante de João até passar aqui, porque a internet está um pouco fraca, mas vou tentar ver se... Elande Fernandes, gratidão, Medrado. Aqui vem aqui o nosso Iaci Menezes, parabéns por ter convidado o Medrado. Obrigado, Iaci. César Ibiruçu, me dê seu poder. Olha, Tá querendo seu poder. não, deixa eu me falar É o meu não, né? É o de Medrado, o entrevistado é ele. Olha, César... O meu tem que ser eleito, o dele não sei como é que funciona. Eu não conheço o César Ibiruçu, mas tudo que eu posto no Face, de quadro, de escultura mediúnica, ele fala assim, me dê! Ele vive me pedindo tudo. É por isso que ele fez isso aí, me dê seu então poder. você já conhece ele, né? Não conheço pessoalmente, mas conheço das redes. Jorge Mário Guerrey, Medrado, agora botou aqui no velho ou espanhol, um hombre que sabe hablar muy simple e pode entender claramente. Aqui tem até espanhol, meu amigo. Aqui, esse programa tem de tudo. Você vê, é São Paulo, é Pernambuco, é Espanha. Graças a Deus, a audiência está sendo já internacional. Então, Medrado, você está aqui diretamente sendo ligado com a Espanha. Eu tenho amigos na Espanha, muito queridos. Habla muito bem. Hablo um pouquinho, pero hablo sim. Fabiola Santos, Tábua, eu acho que ela escreveu alguma coisa aqui errado. Tábua, oi, funciona? Não sei. Fabiola, refaz a pergunta, por favor. Tabuija. Sim, é aquela tábua de comunicação com os mortos que bota os nomes e fica... Então, desculpa, o ignorante sou eu, viu, Fabiola, que eu não entendi aqui direito. Era a brincadeira do copo, que se fazia na década de 60, 70, botava um copo com umas letras, não é? E o espírito ia dirigindo o copo. Então, hoje já existe essa Eli Borba, Medrado, por que você não vai estar em Feira de Santana no encontro de espíritas? Olha, geralmente, encontros oficiais eu não sou convidado não, porque eu sou meio rebelde. Então, eu não sou muito convidado para determinados eventos, não. João Paulo Oliveira. Não, essa pergunta aqui ele repetiu. Mas vamos continuar aqui a nossa entrevista, depois eu leio mais perguntas dos nossos telenautas. Na rádio, principalmente, você é mais que um conselheiro espiritual. É um pra tudo. Você vai de pomada para calo, sabão para coceira. Você já se sente um superstar como Marcelo Rossi? Não. Mas acaba você realmente, você indica sabão para coceira mesmo? Não. Não indica sabão para coceira? Sua assessoria aí exagerou. Não, eu soube que você diz, olha, essa sabão é bom para coceira, pomada para calo, talco para chulé. Tem isso lá, velho? Não tem isso não. Então eu tenho impressão Eu que... falo de religião, comportamento, e as pessoas me perguntam muito sobre questões amorosas. Eu acho que por conta do meu mestrado, da minha formação em família, aí as pessoas se sentem estimuladas a me perguntar. De vez em quando eu ouço você do programa de Luana, tirando onda. A ouvinte diz que acha que foi um espírito. Aí quando teve uma dor no pescoço, você responde, é mau jeito mesmo, não é espírito nada. Não, porque as pessoas têm mania de dizer, coronel, que tudo é interferência do espírito. Olha, deixa eu lhe contar uma coisa muito engraçada. Uma médica, olha que safado o marido. Uma médica saiu para dar o plantão e no meio do caminho ela esqueceu a bolsinha com um tensiômetro, estetoscópio.
Ela voltou, digamos, eu vou aqui, gente, que eu não vou dar o nome verdadeiro, que o nome do marido dela seja João. Aí quando ela chegou em casa, João estava no maior amasso com a babá dos meninos. Quando ela viu aquilo, escute. Quando ela viu aquilo, disse: João, o que é isso? Ele pulou e disse: eu não sou João, eu sou Pedro, o obsessor de João. E ela acreditou. Ela me levou, João, lá na Cidade da Luz, para eu dar um jeito para tirar aquele espírito. E conseguiu tirar esse espírito tarado? O espírito era ele descarado. Então não era um espírito tarado. Não existia nada disso, não. Então é isso que eu digo, sabe? Aí eu falei assim: deixa eu chamar, chame João aqui para conversar com ele. Aí ele veio, ela desceu, eu virei assim, deixei ele assim meio de costa para ela. Mas rapaz, você é descarado, hein? Botando culpa nos espíritos da sua safadeza. Aí ele virou assim: Medrado, foi o que melhor me ocorreu naquela hora. Rapaz, esse rapaz é inteligente. Olha, que não sirva de exemplo o espírito tarado de João. Não precisa isso. Pois é. Então é isso que eu digo, eu procuro desmistificar essa história. Mas, Medrado, me diga uma coisa. Por exemplo, um médium hétero, ele pode encarnar um espírito homossexual? Olha, não existe. Ou não existe isso? Não existe isso. Não? O médium está ali à disposição de qualquer interferência espiritual a que ele se coloque. Então tem as reuniões mediúnicas. Não, eu perguntei porque apareceu o espírito João Tarado. Sabe? Não, mas escute, não, isso aí foi criação dele, aí foi safadeza do cabra. Numa reunião mediúnica, por exemplo, de atendimento a espíritos sofredores, então aparece espírito de toda a natureza, que foi drogado, espírito que de repente foi homicida. Então não existe uma diferença, não é, de sintonia, se há uma predisposição de fazer o bem. Ju Ramos, Medrado, venha palestrar em São Paulo. Abraço aos dois, ótima entrevista. Eu acabei de vir de São Paulo. Acabou de vir de São Paulo, né? Maria José, ótima explicação. Minas Gerais. Cal Borba, Medrado, como explicar a tragédia do GEAP em Pernambuco? Foi o seguinte, foi um centro onde um cidadão entrou e matou uns 2 ou 3 lá. Gente, olha, centro espírita, como nenhuma outra instituição religiosa, está sob o manto do privilégio. Não, o bandido pode entrar e assaltar, pode entrar e matar. Entrar de cinema, sabe? E tudo, né? Nos Estados Unidos é normal das escolas. Agora aqui tem uma coisa que eu fiquei aqui na dúvida. A Érica diz: lindão, você? Deve ser eu. Mas você com essa lente azul? Não, verde? Sabe, deve ser eu já soube, inclusive, você tem coleção de lente, é verdade? Olha, são meus olhos, porque eu os comprei. Sim, mas eu soube que você tem uma coleção, é verdade? Não, é só um tom. É só um tom? É só um tom. Eu imaginava que quando você disse que tem uma coleção de lentes, que eram lentes diferentes. Não, há um concerto da natureza. Eu apenas fiz um concerto da natureza. A natureza errou no tom dos meus olhos. Aí eu consertei. Ah, entendi. Do you understand? Então, na verdade, yes. Okay. I stand you. Ok. Se você vier com inglês, tem inglês. Se vier com italiano, tem italiano. Então vamos lá. Então, na verdade, a sua lente é correção de visão? Não é estética? Não. Aproveita e coloca estética. Eu tenho monovisão. Então, eu tenho um grau em um olho, tanto que eu não uso óculos. Então, eu tenho num olho grau para perto e no outro para longe. Érica Dias, depois você explique quem é o lindão. Se é coronel ou Medrado. Se for eu, ele agradece antecipadamente. Se for Medrado, cabe ele agradecer ou não. Obrigado. Fabiano, Dória pergunta: presidente, a pergunta de Medrado, o que ele acha do filme A Cabana? Olha, eu gostei mais do filme do que do livro. Eu achei o livro assim muito fantasioso, chato inclusive de se ler até o fim. Agora A Cabana eu gostei. Eu gostei inclusive da Cabana num momento em que até uma atriz brasileira, Alice Braga, ela personifica a justiça e faz com que a pessoa se coloque no lugar da outra antes de julgá-la. Eu achei fantástico aquela passagem, gostei muito. Você fala de novela, de política, brinca muito, mas não alivia com os evangélicos. Você acha que são os mais intolerantes? Olha, Você não gosta de evangélico, né? Não, eu gosto. Eu soube que você tem uma raiva de evangélico, que você chega a tremer. Você está obsidiado. Não, você tem evangélico. Isso quando chega um pastor de junto de você, que você... Eu tenho pastores amigos, olha, pastor Gilvânia é meu amigo, pastor Djalma é meu amigo. Mas há essa intolerância?
eu vou dizer o que é que acontece. Os neopentecostais, eles são intolerantes. Eles são muito intolerantes. Então, e não só eles, também tem padre. Daqui a pouco eu vou lhe contar uma história minha com um padre que você vai se arrepiar. Esses neopentecostais, eles são persecutórios. Aí eles dizem que espíritas têm pacto com o demônio. Aí eu bato de frente mesmo. Tá entendendo? Como eu fiz isto com o padre responsável pela Canção Nova, Jonas Abib. É o dono da Canção Nova, que é um poder a Canção Nova. Poder grande, né? É um poder. Ele escreveu um livro, Se Ensina ou Não. Eu entrei contra esse livro, porque ele dizia que os espíritas, no momento do passe, evocavam os diabos, os satanases para aquilo. E esse livro não é vendido, é proibido de ser vendido na Bahia, por uma ação minha. Então, porque eu acho o seguinte, você não precisa entender ou seguir, mas deve respeitar a religião do outro. Claro. Sabe? Sem agredir, sem buscar qualquer tipo de sentimento hostil. Uma vez eu briguei com a TVE. Rapaz, olha, foi uma confusão isso. Porque a TVE passava a missa do Bonfim. Aí eu oficiei a TVE. Era Paula Ribeiro, na época. Eu oficiei a TVE. Irmão de Zezé Ribeiro. Eu oficiei a TVE querendo o mesmo espaço para as outras religiões. Porque meu raciocínio é o seguinte, ainda que as emissoras de TV sejam concessão, a TVE é uma TV pública. TV pública. Quem paga o salário do quem está trabalhando lá sou eu, é você, todos nós. Então foi uma confusão, aí disseram que eu estava contra a Igreja Católica, olha, foi uma confusão. Aí eu disse, eu não quero que tirem a missa, mas eu quero que dê espaço a outras religiões. E eles se convenceram disso, aí criou um programa lá, Chão de Paz, que envolveu todas as religiões. E conseguiu também transmitir os seus... Não, eu não tinha interesse para mim, não. Eu não tinha interesse para mim, não. Eu tinha interesse para espaço para as outras religiões. Então, na verdade, você é o defensor das religiões. Eu procuro fazer com que as pessoas compreendam, como eu disse há pouco, que não é uma questão de tolerar, eu nem gosto de falar isso, sabe? Tolerância religiosa, não, respeito, de respeitar, sobretudo aquelas que têm, digamos assim, menos voz altiva, que são os segmentos do candomblé, da Umbanda. A maioria das religiões ocidentais são fundadas no cristianismo. Sim. Mas muitas vezes são, por demais, intolerantes. Sim. Você não acha que elas contradizem Cristo, que não excluiu ninguém, nem prostituta, nem leproso? Perfeito! Essa pergunta é sua, é? É nossa aqui. Poxa, muito bem. Perfeito. Você acha que essa intolerância claro, não é uma contradição? Eu digo isso. É esse o norte que eu tenho, sabe, coronel? Eu digo isso em relação aos próprios evangélicos, não é? Que são assim, eu falei assim, meu Deus, Jesus, primeiro que não fundou religião. Ele não fundou religião alguma. Ele era judeu. Jesus era judeu, não é? Não fundou religião alguma. Ele recebeu prostituta que lavou os pés dele, enxugou com os cabelos. Pedro recriminou e ele recriminou Pedro, dizendo, ela está fazendo em mim o que você nunca fez, não é? Jesus mandou o corrupto descer da árvore porque ia pernoitar na casa dele, que era Zaqueu. Então, inclusive Zaqueu tem até um diretor da televisão que é Zaqueu. Então significa que ele deve ter herdado esse nome. Será que o pai e a mãe bateu já pensando nessa época antiga, meu Deus? Deve ser uma referência bíblica, não é? Então ele pernoitou na casa de Zaqueu. Então quer dizer, poxa, Jesus não discriminou, não excluiu, Jesus não fez nenhum tipo de diferenciação. As religiões surgem por necessidade de poder humano, só isso. É verdade, ela proliferou muito também, não é verdade? Eu acho que o terceiro setor, as religiões, você chega no interior, tem 8, 9 igrejas diferentes. Assembleia de não sei o que, assembleia de não sei o que lá. Você não acha que isso perde a credibilidade na religião quando você prolifera demais esses cultos? Eu acho que o discurso é que faz gerar a perda da credibilidade. O discurso daquele segmento, o discurso daquele pastor, daquele médium, daquele padre, eu acho que é o discurso. Qual é a proposta que traz? Então, quando você vê aquele discurso, né, concentrador de buscas materiais, concentrador de poder político, aí você vê que realmente
É o que Marx disse no Manifesto Comunista, é o ópio do povo. Aí a religião se torna o ópio do povo. É porque, inclusive, eu vejo críticas, quando eu viajo muito, que tem religião que virou um verdadeiro comércio. Ah, sem sombra de Comércio, dúvida. tem até maquininha de cartão de crédito. Você paga o dízimo até parcelado. É verdade, é verdade. Virou um negócio absurdo. Porque eu acho que o dízimo, tudo bem, o dízimo foi instituído como se fosse até uma tabela. Mas você pode doar o que você quiser doar. Mas, olha, o coronel, eu sempre digo o seguinte, alguns evangélicos se estertoram quando eu digo isso, alguns católicos dizem, olha, ninguém tem como provar que a Bíblia, no seu Antigo e Novo Testamento, ela não sofreu adulterações, porque sofreu adulterações, sim, por interesses econômicos, políticos, circunstanciados a uma época, a um instante. Então, eu não sei, essa coisa aí foi colocada lá, porque eles buscam o dízimo por um interesse momentâneo, não foi por princípios superiores divinos, interesses mesmo financeiros, econômicos. Regi Vieira, Medrado faz um trabalho lindo na comunidade Pituaçu, parabéns. Raquel Guti, perseverança também te ama. Heraldo, Medrado, o Antigo Testamento está personificado em Moisés. Sim. O Novo Testamento no Cristo. Poderíamos dizer que o Espiritismo é a terceira revelação da lei de Deus, mesmo sem estar personificado em ninguém? Olha, em verdade, existe isso, não é? Jesus, teve um momento que Jesus disse que enviaria um Consolador que explicaria as coisas que ele não pôde explicar. Aí se fala que a terceira revelação, que a primeira foi Moisés, a segunda Jesus, a terceira revelação é o Espiritismo. Eu, pessoalmente, acho isso uma presunção. Eu não abraço essa ideia. Eu não guardo isso como uma realidade. Eu acho que todas as religiões consolam, todas as religiões revelam coisas positivas, mas existe essa ideia dentro do Espiritismo, que é a terceira revelação. Márcia Batista participando aqui, um abraço a você. Ana Teixeira, Ana Jacobina, beijo da Medrado. Márcia Batistella, boa noite, Medrado, sou de São Paulo. Tânia Seixas, manda um beijo para você. Duval Cohen, tem vida após morte? Tem. Como tem vida após o casamento? Duval, olha a resposta do homem. Olha a resposta do homem. Tem vida após morte, como tem após o casamento. E por que após o casamento? Porque diz que acaba tudo, né? Quando termina o casamento, né? Por que acaba tudo? Dizem. Eu tenho 39 anos de casado, não acabou nada. Pra mim, cada dia é como se fosse um novo dia. Sim, mas você não separou. Não, estou junto. Então. Separar pra quê? Mas é isso que eu estou dizendo, tem vida após o casamento, depois do casamento, não é durante o casamento. Continua a vida. Cidade da Luz, ele aqui está me corrigindo, tudo bem, ele já me corrigiu. Você vê que os nossos telenautas, internautas, estão até atentos aos portugueses. Amo você, Ana Tereza Aberhouse, boa noite, Medrado, sou de Aracaju. Marta Rockenbeck, Medrado, tenho aprendido muito com suas palestras, meu sonho é conhecer a Cidade da Luz. Esther Santos, amo você, Medrado. Edna Barros, a Cidade da Luz é uma cidade de luz, minha gente. Pepe Moreira, Medrado é top demais, adoro o trabalho dele. Aldeci Ferreira, Jataí de Goiás. Não diz nada para estar dizendo de onde é, para mostrar que você vê que a audiência de você estar aqui está uma audiência interestadual. Eu coloquei no meu Face, aí as pessoas... Janice Oliveira, parabéns, coronel, por mais uma entrevista. Doval, o que você acha de João de Deus? Olha, João de Deus é o médium de Abadiana, em Goiás. João de Deus não é espírita, ele faz uma mistura muito grande. Eu penso o seguinte, eu acho que você pode fazer um trabalho de cura sem intervenção, não precisa chocar a ciência, não precisa meter faca no olho, mas se conhece a árvore pelos frutos. Os frutos de João de Deus são frutos muito bons, as pessoas relatam muitas curas. Matheus Moraes, abração para Medrado, meu colega de rádio, e para você também, coronel. Um abraço. Matheus Moraes, lá da Metrópole. Né? Um abraço. Querido. Alessandra Gaviello, amamos vocês, bela entrevista. Aldeci Ferreira, beijos, Medrado. Olha, gente, tô com ciúme, viu? Só Medrado tá recebendo beijo e eu aqui nada. Pera aí, o programa aqui não é uni, não, aqui é bi.
Então, pelo amor de Deus, o Coronel também quer um beijinho. E por falar nisso, cadê a nossa produção com chazinho quente? Que senão a garganta daqui a pouco estoura. O Medrado tá com chá frio, eu tô com chá frio também. O meu já acabou. Vocês estão com alguma raiva de Medrado? Diga. Se não estão gostando da entrevista com o Medrado, o garçom é evangélico. Eu tô achando que é evangélico, é um intolerante. É um intolerante. Medrado mesmo não. Ele tem amigos evangélicos sim, coronel. Aí, ó. Já tem defensor. Tinha que você tá com advogado aqui. Advogado religioso. Karen Costamilian, núcleo de ferro presente. Vanner, existe alguma explicação no espiritismo para o aumento da violência? Olha, há explicação no espiritismo para tudo dentro dos princípios científicos que nós verificamos. Então a gente vai ver dentro da sociedade, a gente vai ver dentro da sociologia, da antropologia, o que está gerando aumento, desemprego. A gente concorda com isso. A explicação é nesse campo, no campo da própria sociologia, no campo dos próprios desdobramentos problemáticos da sociedade. Flor do dia, eu tomo passe e me sinto muito bem, é muito bom. O passe, o que é que acontece? Nós temos um campo, não é, vibratório, e esse campo vibratório já foi até fotografado pela máquina Kirlian, né? A Kirliangrafia é esta energia. E isto foi Einstein que falou, né? Tudo é energia, isso aqui é energia modificada, energia. Tudo é energia, não é? Então o passe é a limpeza, digamos assim, desta energia. O passe é o refazimento das pessoas através de uma limpeza da aura, que é esse campo vibratório. Cássia, Medrado, tem espaço para o amor carnal na sua vida? Não. Eu fiz uma opção em me casar com a Cidade da Luz, em viver uma vida dedicada à Cidade da Luz. Hernando Diniz, esse programa tá show. Todas as quintas fico ligado nas entrevistas. Parabéns, coronel. Grace, em que canal passa esse programa? Muito bom. Grace, não passa em canal, não. É uma Fé TV, é um canal web. Você pode acessar fetv.org.br ou então direto na minha página, DEP Ângelo Coronel Oficial. Você entra diretamente pelo Facebook. Ana Teixeira, Jesus não julgou. O Alquia, coronel, o senhor acha que as igrejas evangélicas devem pagar imposto? Olha, isso aí é uma questão muito delicada. Quando o governo isentou o terceiro setor de não pagar imposto, é porque visou, na verdade, a evangelização, porque as igrejas, ela tem um papel muito importante. Eu vejo que nos evangélicos, por exemplo, teve muita gente que eram drogados e hoje se curaram, são pastores. Então, na verdade, fizeram um trabalho muito bom. Eu acredito que continuem fazendo um trabalho muito bom. Agora, a questão do imposto, depende onde você vai aplicar o recurso. Evidentemente, se você desvirtua a finalidade do terceiro setor, aí já é uma questão aí da Receita Federal, que não é questão aqui do nosso programa. Mas eu sou até a favor que eles não pagam imposto, contanto que continuem fazendo o seu papel social. Porque a religião, na verdade, vira um papel social também. Claro. É um papel social. Claro. Olha, também eu quero avisar também os nossos telenautas e internautas que também estamos ao vivo no Instagram. É só entrar no Instagram, angelo.coronel, você também assiste ao vivo aqui as nossas entrevistas. Del Souza, Medrado, você é mil, te amo. Betânia, coronel, por favor, pergunte a Medrado se ele conversou com Carlos Vereza sobre o vídeo dos Homens, que o mesmo filme da janela do apartamento dele. Ele filmou. Carlos Vereza, esse ator da Globo. Conversei com o Carlos Vereza hoje, pelo meu programa na Metrópole. Eu liguei para ele, é um amigo. Eu liguei para ele e ele me contou que aquilo aconteceu assim, foi inusitado e que até hoje ele está sem explicação o que foi aquilo. Karine Lago, Medrado, e sobre o encontro de pessoas de outras gerações vividas, é verdade que é possível? Eu não entendi, encontro de outras Ela gerações. pergunta aqui a Karine Lago, Medrado, e sobre o encontro de pessoas de outras gerações vividas? Ah, de outras reencarnações. Reencarnações. Deve ser reencarnação. Sim. Olha, há hoje provas assim cabais disso. Olha, há um livro de Ian Stevenson, um americano, 20 casos sugestivos de reencarnação.
Há um livro que é um livro recente, eu acho que 2015, se não me engano. A Volta, é um jovem americano, um garoto americano que começa a lembrar que foi piloto na Segunda Guerra Mundial. Fantástico esse livro, não é um livro espírita, não é um livro religioso. Então há essas provas aí desses reencontros. Mila, que diálogo lúcido. Duval Cohen, coronel, tu é muito político. Pergunta a Medrado se político vai pro céu. Essa aqui foi boa. Se for, me dê logo o endereço. Eu já deixar com o endereço pronto. Deixe-me dizer aqui, nós espíritas não concebemos céu nem inferno como lugares circunscritos. Nós concebemos que céu e inferno são estados de consciência. Então, se o político for o político do bem, ele vai ter a consciência dele tranquila. Então, ele, ao desencarnar, vai estar num estado mental de céu, sim, claro. Eleusa, minha esposa, que não está aqui hoje, fantástico. Falou, por isso que eu tenho religião. Para mim, religião é fazer o bem, porque é melhor para todos. Com certeza, Flor. Ana Lúcia Miron, Medrado, me mande um beijo. Manda um beijo para Um beijo para você, Ana Lúcia. Chique. Você está vendo que eu sou querido? Rapaz, você está vendo que eu sou minhas querido? Expectativas. Superando. E olha que eu não estou filtrando nenhuma crítica aqui. Estou deixando tudo aqui, ó. Tudo livre, tudo livre. Olha que nome bonito. Chiquérrima Garrido. Medrado, nós o amamos muito. Um beijo, eu sei quem é ela, de Você São sabe quem é? Paulo, sei. Um beijo, querida, um beijo pra você. Ela, quando eu vou a São Paulo fazer palestra, ela tá com camiseta, com as amigas, com minha foto no peito. Então você tem fã-clube paulista? Não só em São Paulo, Ah, modéstia, tem mais também? modéstia inclusa. Ah, não é só na Bahia, não? Não é só em Pituaçu? Não. Ah, você extrapola as fronteiras? Um pouquinho por aqui, por ali. Eu pensei que era só sentada em Pituaçu. Não. Borba pergunta, Medrado, por que filhos adotivos têm saúde mais frágil? Não, isso não tem. Existe. Não tem essa lógica. A Inquisição queimou na fogueira o livro dos Espíritos. Inclusive. Em 1864. A Isso. Igreja Católica inseriu a obra no Index Librorum Prohibitorum. Verdade. Como é hoje a relação do Espiritismo com o Vaticano? Olha, recentemente, inclusive, Divaldo Franco esteve numa audiência, aquelas coletivas, com o Papa. E esse Papa Francisco é um homem de vanguarda, é um encanto ele, não é? É uma tranquilidade, Poxa, outra cabeça, é né? completamente Outra cabeça. diferente. Então, ele entende mesmo que o caminho é cada um que constrói, é cada um que faz. Ele entende que não existe religião melhor ou pior. As pessoas que fazem dos seus caminhos religiosos caminhos Bem liberal, para o bem bem e liberal, para o mal. bem liberal. Ele só tem um defeito, Qual é? ser argentino. Isso é verdade. Mas ele próprio disse quando ele foi eleito, olha, é um problema, mas vocês fiquem tranquilos, Deus é brasileiro. Deus é brasileiro, pois é. Pelo menos ele é político, corrigiu. Corrigiu. Já que eu sou argentino, Deus é brasileiro. Por suposto. Você sempre diz que não é para fantasiar nem confundir as coisas. Sim. Tem muita confusão entre o que é mediunidade Sim. e que é apenas uma coincidência. Sim. Um sonho, por exemplo. Sim. O que é que você acha, a mediunidade? Você sonha com alguma coisa à noite? Você acha que isso tem alguma coisa a ver com a mediunidade? Olha, o sonho pode ser avaliado de duas formas. Os sonhos fisiológicos, que Freud estudou muito bem, não é? Que são as liberações do inconsciente e as dramatizações dos nossos medos e desejos. Os sonhos são exatamente isso. E há os sonhos encontros espirituais. Há uma mediunidade chamada onírica, que é essa mediunidade. Mas as pessoas ainda estão muito arraigadas àquele entendimento de que todos os sonhos são conexões espirituais, é um mundo espiritual. Não, isso de fato não é assim. A maioria dos sonhos são fisiológicos, estudados pela psicanálise. Você que gosta de cinema, Woody Allen brinca com o espiritismo em A Magia ao Luar, que passa nos anos 1920. Sim. Há falsos médiums, impostores, como dizia Kardec, no mundo? Sim. Tem realmente os falsos médiums? Claro. Acho que em toda classe, né? Em todo lugar. Tem os maus pastores, os maus médiums. Não, claro que é. Porque ultimamente Os só fala que só tem mal político, oportunistas. né? Ultimamente a mídia só fala que só tem mal político. Mas não fala que tem também os médios falsos, os padres falsos, pastores falsos, médico com diploma falsificado. Inclusive. Quer dizer, na verdade, não sei porquê, escolheram a classe política para ser a execrada. Será que não é pela quantidade, não? Pode também ser. Né?
É porque médio não deve ter muito, né? Tem não, muito tem, médio? mas eu acho que não tem. Eu acho que é exceção os médios oportunistas, mas há muitos médios safadinhos. E com a sua visão de Zé Arigó, que incorporava o Dr. Fritz? Olha, é aquilo que eu disse há polêmico, né, o Zé Arigó, né? Agora você sabe, Zé Arigó, ele criou um marco muito grande. Você sabe que Zé Arigó, inclusive, ele teve a sua prisão revogada até por Juscelino Kubitschek, que era um seguidor dele. Juscelino Kubitschek tinha, assim, um devotamento muito grande a Zé Arigó. Então, aquilo que eu disse, não há necessidade de você afrontar a ciência médica. E Zé Arigó afrontava, Edson Queiroz também afrontava. João de Deus, de certa forma, também afronta. Eu acho que não há necessidade, sobretudo nos dias atuais, século XXI. Então você não acredita nessas cirurgias mediúnicas? Não, acredito, mas eu acho que elas não precisam ser feitas assim. Zé Arigó fazia, pegava o bisturi, passava na sola do sapato. Então, quer dizer, isso é uma afronta à ciência médica. Podia considerar um teatro? Olha, eu digo o seguinte, gerava um espetáculo. Não é? Gerava um espetáculo, porque o trabalho de interferência espiritual não precisa desta coisa assim tão espetaculosa. Você era bom em desenho e pintura? Nunca fui. Nunca foi? Nunca fui, nunca fui. E você sabe, isso é muito tranquilo, porque como eu digo, eu fui aluno do Colégio da Polícia Militar minha vida toda, meus colegas, até hoje eu tenho amigos desde aquela época, e sabe que realmente não era. E foi bom que eu não fosse, porque eu não interferi nas minhas aptidões pessoais. E como é que você começou a pintar a psicopictografia? Falou com precisão. Viu que eu acertei? Rapaz, essa cabeça é grande, essa cabeça é aprende ligeiro. Psico, eu gravei como você me explicou. Psicopictografia. Mas não erro mais nunca. Não erro mais nunca. Eu só vou errar agora em corporal ou encarnar. Encarnar. Não, mas já esqueceu até o encarnar, tá vendo? Já, ficou com dificuldade de lembrar. E vamos torcer para não ter o desencarnamento, né? Desencarnação. Você vê que você tá bom de português? Então como é que você começou a pintar? Olha, em verdade foi o seguinte. Em 1988, nós estávamos passando muitas dificuldades na manutenção do orfanato. Muitas dificuldades. Porque quando eu fundei o centro, éramos um grupo de jovens e não tínhamos ainda uma profissão definida, direcionada. Então um espírito me apareceu e disse que era Renoir. Olha, é preciso que situe 1988, Salvador, que não tem pintura impressionista de nenhum deles, nada, nenhum museu, nada. O único museu que existe foi o MASP, e ele foi criado décadas depois por Assis Chateaubriand. Então, ele disse que queria fazer esse trabalho. Eu disse que não tinha condições, que eu não tinha habilidade, porque o médium tem que oferecer um mínimo de habilidade também. Por exemplo, um espírito não vai falar comigo em árabe, através de mim em árabe, porque eu não tenho esse registro do árabe. Não é? Porque, como eu disse, não há um entrar no corpo, há um envolvimento. Então, eu não tenho registro de desenho, de pintura. E eles insistiram, eu fui fazer um teste. Na época tinha um jornalista aqui, que era um estudioso, Carlos Bernardo Loureiro. E foi muito interessante que eu tentei entrar em transe, não consegui. Tentei a segunda vez, na mesma noite, não consegui. Aí eu disse, olha, não consigo. Aí, nisto, esse amigo meu, Bernardo, disse, mas lá tudo se tenta 3 vezes. Então, a terceira e última, ele botou a 9ª Sinfonia de Beethoven, e a partir daí veio Van Gogh e retratou Beethoven. Foi a partir daí que eu comecei o trabalho. Mas qual o quadro que você mais pinta, que você psicopictografa? Muito bem. Muito bem. Qual é o que você mais assim se inspira mais? São mais de 100 espíritos. Desde Da Vinci, os renascentistas. Van Gogh. Agora, os mais presentes são os impressionistas. Renoir, Monet, Manet, expressionistas também. Esses quadros, quando você pinta, eles são comercializados? Para a manutenção da Cidade da Luz. Cidade da Luz. Isso. E geralmente são quadros caros? Depende do lugar. Não é? Depende do lugar. Então, a gente geralmente oferece em leilão, ou então temos lá na Cidade da Luz, como você disse no início, uma galeria de arte que nós colocamos. Que chama-se Renoir. Espaço Renoir. Espaço Renoir. Muito bem. Há 4 anos você começou a esculpir, não foi? Foi. E quem encarnou para talhar com o Cisel? Lá vem o encarnou de novo. Poxa.
Eu tô vendo o seguinte, eu vou até reclamar da minha produção, que ela só botou e encarnou. Mas vamos deixar passar, que você está entendendo qual é a pergunta. Então, qual foi o espírito que te colocou assim para você usar o cinzento? Aleijadinho. Aleijadinho? Aleijadinho. A modelagem em argila. Mas já tem em muitas queima. esculturas, você? Tem, já bastante. E quais são as esculturas assim, top, vamos supor assim? Qual é aquela que chama mais atenção, que você vê que desperta mais a curiosidade do comprador, vamos supor assim? Olha, é porque tem esculturas de todo tipo. Tem as esculturas sacras, não é? Barrocas. Tem esculturas de fundo africano, porque também há espíritos africanos que fazem isso. Mas geralmente as barrocas agradam mais. Agradam mais, né? É. Mas esculturas de que tamanho em média, Medrado? Ah, de todos os tamanhos até 90 centímetros. Então são grandes, né? Pesadas. São Então você grandes, me desculpe em pesadas. que tipo de produto? Em Não, mármore? não. São modelagens em barro. Olha, porque há duas etapas. Eles modelam na argila, não é? Essa argila queima durante 8 horas. Depois eles vêm e fazem a pintura barroca sobre esse processo. Como eles faziam, não é? Como moldes antes das esculturas em madeiras, eles faziam essa. Então, da mesma forma. Interesses é seu romance mediúnico lançado no ano passado. Sim. Conta a história da relação de uma garota pobre com um jovem decadente da família aristocrata baiana. Isso. Fale sobre seu romance. E Olha, se ele realmente virou best-seller, como é que está a situação Olha, dele? esse romance é muito interessante, porque ele é todo passado aqui em Salvador. Claro que os nomes das famílias são modificados, mas são histórias, é uma história verídica de uma família decadente do cacau que queria mostrar que ainda estava no apogeu. E esta menina, a menina que foi trabalhar em uma casa, era negra, foi trabalhar como cuidadora de uma senhora, da matriarca, e a partir daí é que tem todo o processo que se desenvolve o romance. É um romance psicografado e de autoria espiritual de Janete Claire. Em verdade, é uma novela. É uma novela. Na primeira E terça... termina esse romance com uma festa do Ilê Aie. É muito interessante. Vendeu muito seu romance? Vendeu, ainda vende. Ainda vende muito? Vende. Dá para faturar uma grana boa? Não. Para ajudar a manter pelo menos? Não, porque o povo não gosta de ler. O povo não gosta de ler. Mas será que não é de venda da internet, que as pessoas mudaram o seu hábito? Também. Porque, por exemplo, jornal escrito hoje é uma coisa que praticamente está fora de moda. Mas você sabe, pelo menos, eu tenho um prazer de manusear o jornal, a folha Eu gosto de do manhã cedo jornal. manusear o jornal. Principalmente no Trono. Ou coisa boa o jornal do Trono. Você usa jornal no Trono? Não. Por quê, rapaz? Que discriminação com papel? Não, eu acho que eu gosto de fazer isso, ó, como eu estou fazendo aqui, tomando o meu cafezinho da manhã e lendo mas as o bom é folheada, notícias, assim e tal. sabe? Eu não sei porque parece que desperta as coisas, relaxa, é espetáculo. Rapaz. O jornal no Trono, o verdadeiro elixir, para não dizer laxante. Agora, olha, os proctologistas não recomendam, porque, sobretudo, quem tem hemorroide, ficar muito tempo no trono, as hemorroides descem. Então eu tô lascado, ainda bem que eu não tenho. Ainda bem que eu não tenho. Então vou até reduzir, arranjar outro lugar para ler meu jornal. Eu acho pra não bom. começar a ter. Eu acho bom. É Mas eu sério, acho, é eu acho que sério. depois dos 50, É quem sério. teve. Quem não teve, não tem mais não. Não, depois dos 50 é que tudo despenca. E Não, que despenca, despenca. Tudo despenca. Tem coisa que despenca, mas tem os coadjuvantes. Despenca, mas você usa o coadjuvante e volta novamente. Na primeira terça-feira do mês, na Cidade da Luz, ainda tem os combaiás? Sim, E as feijoadas do domingo ainda tem? Sim, a gente fica, né? Por exemplo, no próximo sábado agora, a gente vai ter um jantar beneficente com aquele cantor cubano. Eu faço a pintura mediúnica, leilou os quadros e depois a gente faz um jantar com um show. Que nesse sábado vai ser Alexei Martínez, é aquele cubano que mora aqui em Salvador, que participou até do The Voice Brasil. Sei, um rapaz muito bom, muito querido ele. Então, a gente sempre faz esses eventos feijoados para arrecadar recursos. E o Cumbaiá é uma reunião onde, ao final, eu faço como se fosse uma conclamação a todas as forças religiosas, do catolicismo, do protestantismo. Esse termo combaiá, qual é a origem dele, Medrado? É uma origem angolana, um dialeto de Angola, que significa passe por aqui. Os angolanos clamavam a céu aberto
a presença de Deus em suas vidas. Os americanos fizeram um gospel com esta música, Kumbaya My Lord. Então, em verdade, passe por aqui, meu Senhor. Não é? Entendi. Então, é uma proclamação que a gente faz lá na cidade. E a feijoada aos domingos? Você realmente é o encontro com todas as pessoas que frequentam lá Quem Foi quiser. aberto ao público? Não, aberto ao público. Quem quiser. Todos os nossos eventos são abertos. Mas ao também não tem público. uma cervejinha gelada. Não. É só água. Só refrigerante e água. E se o cara quiser levar uma branquinha, não pode? Não. Então nós não podemos levar o ex-governador Jacques Wagner lá, que ele vai querer levar uma branquinha para comer com a feijoada, depois ia ficar feia. Olha, Fatinha já foi lá algumas vezes e ela também gosta e também não levou. Levou não? Não. Será que não levou escondido? Não levou não. Levou não. Olha, vamos ler aqui mais algumas participações. José Guilherme, o que você pode falar sobre a data limite de Chico Xavier? Olha, isso pra mim é boato, porque diz que a 2019 vai ter um grande hecatombe, não sei o quê. Olha, é aquilo que eu disse, depois que as pessoas morrem, você acredita que as pessoas disseram uma série de coisas e que elas nunca disseram. Eu nunca ouvi áudio de Chico, ou vídeo ele dizendo isso, eu não acredito em nada disso. Rita, romance maravilhoso, está aqui elogiando o seu romance. Alessandra, sempre a oportunidade de aprender. Pati, duas grandes figuras. Medrado, por que tenho um relacionamento difícil com a minha mãe? Nádia pergunta. Não, olha, mas observe, você sabe, as pessoas vivem muitos conflitos. Os processos de reencarne, nós estamos diante de pessoas ou que temos grandes afetos ou desafetos, por processo de reajuste. E muitas vezes é no próprio ambiente doméstico que temos os maiores problemas de reajuste. Vocês podem ter sido aí inimigas do passado, desafetos. Vai em crítica aí, ó. Eu falei que não tinha crítica e chegou a primeira. Medrado, quem fala aqui é Pinheiro. Medrado, amo quando você fala sério. Às vezes acho que a risadaria do Sintonia é exagerada. Olha ele exagerando. Olha ele exagerando. Tá aí. Gente, eu gosto Você não de está rir. no Sintonia. Não, mas eu gosto de rir. E o combustível da vida. Pois é, eu gosto. Eu acho. Pois é. Olha, e a ciência já está comprovando, viu? Que faz bem ao sistema imunológico. Alessandra, por favor, me tire uma dúvida. Na família sempre estão reunidos espíritos que têm que resgatar algo pesado do passado? É o que eu acabei de falar. Exatamente. Aqui é a participação desse. Exatamente, Alessandra. Medrado, o que você fala de carta psicografada e enviada pelo Face? Olha, são essas confusões que estão acontecendo, cartas consoladoras. Isso são o quê? São psicografias de parentes, mas não tem indícios. Muitas não têm uma prova concreta de que é o espírito que mandou. Tem que ver, olha, todo produto mediúnico você tem que ver com reservas. Que mais é participação aqui de Cristiane Medrado? Quando meu pai morreu de câncer, pedi muito aos bons espíritos e à Virgem Maria para uma despedida. E um dia, durante um sonho, recebi um abraço mais gostoso do meu pai. O que você acha disso? Pode ter sido esse encontro espiritual, quando eu falei aqui a respeito, né, do tipo de sonho, né, que está o sonho fisiológico e os encontros espirituais, pode ter sido. Pai, a Ana aqui faz uma pergunta interessante. Medrado, onde existe hoje um médium de cura de sua confiança? Poxa, olha, médio de cura nós temos. Olha, em São Paulo tem instituições que fazem trabalhos aqui em Salvador de cura muito grande. Tem o Paulo Estevão, tem instituições sérias. Agora, um médium que faça esse trabalho como a gente via, de Arigó, coisa e tal, não há mais assim, não. O que Medrado acha do dia 21/7/2019, segundo os espíritos? É aquilo que o pessoal está falando, que é a data limite de Chico Xavier. Eu não dou crédito a isso, não. Maria José está aqui reclamando. Que pena que travou o programa. Produção, destrava aí. Então, vamos ver se ele pega um espírito aí para destravar o programa aí, gente. Nilza Lima, Medrado, vendo essa entrevista, me lembrei de quando conheci você no programa do saudoso Alamar. Sim. Nilza daqui de Belo Horizonte. Sim, Alamar Regis desencarnou. Adriana, admiro os dois, energia boa. Parabéns pela entrevista. A verdadeira religião é o amor? É o amor, é o bem que se faz. Jorge Guerrey. Esse aqui é porreta, ele falou também aqui em castelhano. Deixa eu me lembrar do meu tempo de castelhano aqui, viu?
aqui. Travou mesmo, viu, gente? Produção, travou mesmo, viu? Não tá andando não, viu? Eu tenho certeza que um dia ainda vai ter uma maquininha dessa que preste para alguma coisa. Uma internet de respeito. Cristiane, Medrado, essa aqui já falou. O que Medrado acha? Vou parar isso aqui. Medrado, nós temos aqui agora o bloco que é o Pinga Fogo. Sim. É pergunta e resposta sim ou não. Sim. Não tem justificativo. Sim, senhor. Espera que eu não fique em cima do muro. Não pode ter nem um talvez? Pode ser. Pode abrir alguma exceção. Mas não pode virar regra. Sim. Impeachment ou golpe? Mas aí não pode ser sim ou não. Você escolhe impeachment ou golpe. Não, quando vai ter que é sim ou não, ou perguntas. Ah, pra escolher. Pra você escolher, exatamente. Nenhum nem outro. Não, você tem que escolher o outro. Não tem, o ping-pong Mas, por exemplo, ping ou pong. Não, mas observe bem. Então tá, impeachment. Impeachment. Bolsonaro ou Maluf? Aí é uma desgraceira só. Qual o problema? Ah, nenhum nem outro. Não existe isso. Ou Bolsonaro ou Maluf. O menos ruim, Maluf. Terreiro da Casa Branca ou Igreja do Bonfim? Essa é fácil pra você. Pode rir. Não, é porque... Só rir que a sintonia vai lhe despertar. Mas olha, são coisas, por exemplo, os dois, eu vou nos dois, mas vamos lá, Terreiro da Casa Branca. Escolha. Terreiro da Casa Branca. Bezerra de Menezes ou Chico Xavier? Pô, que covardia da desgraça. Escolha. Bezerra de Menezes. Por que Bezerra de Menezes? Agora não tem justificativa não. André Luiz ou Nivaldo Franco? André Luiz. E aí, essa tá mais Porque fácil. são espíritos. Psicografia ou psicopictografia? Psicopictografia. Rádio ou televisão? Rádio. Tuca Medrado ou Igor Canário? Eu não sei quem é Tuca Medrado. Não sei. Deve ser seu parente. Não conheço Tuca Medrado. Esses são os Medrado, é uma família só, é parente de meu pai, não conheço esse povo não. Eu vou botar Tuca Medrado porque eu não conheço. Ah, não, você vai puxar o saco que é seu parente. Não, porque eu não conheço, porque Igor Canário eu não gosto do comportamento dele. Luana Montagil ou Nardelli Gomes? Luana Montagil. É claro, sua parceira de programa, aí não tinha que ver. Petit Gâteau ou Cocada Baiana? Ô, Petit Gâteau, Petit Gâteau. Temer ou Dilma? Dilma. Assemineto ou Rui Costa? Pra Cidade da Luz, nenhum nem outro. Aí escolheu um ou outro. Oh, não, aí não, eu não vou escolher nenhum nem outro. Vatapá ou Rabada? Pô, eu não gosto de vatapá, eu gosto de caruru. Vatapá ou Rabada? Então, rabada. Sarapatel ou Costela de Porco? Costela de porco. Ah, já sou. Segundo a nossa amiga Adriana Nico, que está até aqui no estúdio, o Medrado é fanático por porco. Inclusive, Adoro. encomenda para trazer de Goiás. Diz que o melhor porco é de Goiás. É verdade. É difícil esse E porco não, e ela faz um porco a pururuca, que ela já mostrou foto. Uma vez ela me chamou e eu não pude ir. Aí depois ela me puniu, nunca mais me chamou. Mas tem hora que a gente bota o Ela é garfo. vingativa. Mas tem hora que a gente empurra o garfo, viu? E o toicinho não tá crocante. Eu acho que é um porco a pururuca Denorex. Parece que é, mas não é. Ah, eu não comi ainda. Você precisa. Ela tem melhor, tem se esforçado para melhorar. Tem se esforçado muito. Passe ou gol? Passe. Mas o passe não dá vitória a time nenhum. Sabe? Dá. O passe espírita dá bem-estar. Bahia ou Vitória? Bahia. É por isso que você tem um espírito puro. Espírito puro, leve. Pois é. Tricolor. Ora, somos da turma tricolor. Olha, gente, chegamos aqui ao final do nosso programa, nesta noite de hoje. Eu quero agradecer a todos, apesar que aqui tem uma série de perguntas, pelo menos vou ler aqui rapidinho aqui, para que a gente possa deixar sempre os nossos telenautas sempre plugados nos nossos programas. Mas nós temos aqui 35 mil pessoas passaram aqui por esse programa hoje. Esse programa está sendo transmitido ao vivo, evidentemente ficará gravado na nossa página no Facebook
e também na página da Fé TV. Você que não conseguiu plugar mais cedo, você pode acompanhar a partir de qualquer momento, de qualquer hora. E eu quero aqui dizer que Amanda Menezes adora as palestras de Medrado. Coronel, parabéns por escolher essa figura para o programa de hoje. Alisson, estivemos juntos em desdobramento e você me apresentava uma multidão para eu proferir uma palestra. Aconteceu ontem e a minha mãe desencarnou ontem. Alisson Lino, lembra dele? Não. Disse que teve com você ontem. Sim, em sonho. Foi sonho dele, coronel. Foi sonho? Foi? É que ele tá falando de desdobramento, é sonho. Sou fã dos dois, energia boa. Marta, Medrado, quando você faz a cerimônia do Kumbaya, abra a porta de casa e convida as entidades de luz para passear pela casa. Está correto? Sim. Alisson Laje, Zé Medrado, sempre muito simpático. Sou fã e frequentador da Cidade da Luz. Então aqui, gente, Sérgio Medrado, o coronel será hoje é um dos maiores políticos da Bahia. Você sente ascensão no momento em alta escala? Ih, que pergunta. Tá querendo que eu faça futurologia. Futurologia? Se tu se dá vale, eu espero que vá. Eu acho que ele quer ver se a minha aura, você capta ela para ver se tem alguma ascensão. Só pode sair isso aqui, né? Grande mestre. Há possibilidades. Grande mestre. Ana Mendonça, sua risada é muito gostosa. Olha aí, ó. Obrigado. O cara botou um gostosa com G maiúsculo. Gostosa. A risada tamanho G. Atanael, estou gostando do bate-papo. Vanusa, boa noite. Sou de Tucano e frequentei algumas vezes Cidade da Luz. Lugar maravilhoso. Qual a melhor maneira de iniciar uma adolescente nessa doutrina? Oferecer livros que despertem a curiosidade. Romances, principalmente. São Paulo tem o Centro Tarefeiros, que fazem trabalhos de cura. Conhece, Medrado? Não, já ouvi falar, mas não conheço. Não. Karine, Medrado, como anda o coração? Casado, namorando ou solteiro? Ele já respondeu anteriormente, né? Ilma Ramos, fala da doença de Alzheimer na visão espírita. Olha, geralmente aí a visão tem que ser psicológica, são pessoas que querem apagar o seu histórico de vida, fugir da sua vida. Infelizmente, frustrações muito recalcadas. Lorena, Medrado, sou sua fã, estou aqui em Paris e te acompanho sempre, um abraço. Neia, boa noite, Medrado, um espírito comum de raiz africana pode estar trabalhando num centro espírita? Tomei um passe com ele, Oxum de Ronda. Deve sim, porque criar dificuldades para espíritos de qualquer segmento. Duval, o programa tá tão bom que eu quero sair e não consigo. Ô Duval, vá, meu filho, para teu barzinho, para tua igreja. Já estamos chegando no final. Não queremos interromper ninguém. Já pensou a namorada esperar você aí plugado na internet? Vá, meu filho, vá que ele lhe dispensa. Marcelo Fiais, boa noite, coronel. Estourado da Bahia. Manuela Araújo, o que acha da Casa do Caminho? Não conheço. É um centro espírita aqui em Salvador que eu não conheço. Ju Ramos, bora Bahia, minha porra. Vou fazer o quê? Ela botou aqui, né? Fazer o quê, né? Bete Fraga, adorei. Você gosta desse termo, bora Bahia, minha porra? Você grita, bora Bahia, minha porra, na hora que tá torcendo Bahia? Não. Não, eu não sou de soltar palavrões. Não é palavrão? Já virou um jargão popular? Mas eu acho que as energias atraem também vibrações. Mas é tão bom te dar uma porra quando o Bahia faz um gol, rapaz. Mas quem gosta dele, quem não não é gosta palavrão, é uma também. expressão de desabafo. Sim, mas eu busco outras expressões de desabafo. Não preciso buscar a sua que você gosta. Ih, rapaz, que radicalismo, velho. Não é não. Radicalismo, não, rapaz. Não é não. Um palavrão É hábito, é Um hábito. palavrão, certas horas, tem um gosto diferente, rapaz. É? Tem. Isso é uma ambrosia. Olha, gente, chegamos ao final aqui do nosso programa, mas eu não poderia chegar ao final desse programa sem primeiro oferecer uma rosa branca ao nosso Medrado. Obrigado, muito obrigado. Essa rosa branca aqui também, eu vou destinar aqui a Eleusa, minha esposa, que está fora aqui da Bahia, mas vou guardar aqui para que quando ela chegar, eu quero que você faça a entrega simbólica para ela. Claro. A entrega simbólica. Com um beijo ainda. Essa outra flor branca, em nome de todos os servidores aqui da casa, eu queria chamar aqui a servidora Messia, que foi acometida de um problema no passado, graças a Deus está aí feliz, tranquila, para você fazer essa entrega simbólica também. Cadê a Messia? Cadê Messia? Se uma lágrima
Vocês podem vir receber flores, gente. Tem flor pra todo mundo. Cadê a nossa música? Você que é Messi? Ela que é Messi, a sua frequentadora. Quando viu na internet, disse: não perca o programa ao vivo. Pediu permissão, venha. Mande essa flor para Alexandre Pereira da Silva também, que é seu fã, suona na cidade da Luz. Alexandre, Pra você aqui também. agora vamos também dar uma flor branca, a nossa rainha do porco. A nossa doutora, o melhor porco da Bahia e de Goiás. Vem buscar a Adriana. Ah, muito querida, muito querida. Aliás, Medrado, é você mais prático, distribui a flor para todo mundo aí. Você está na cidade da Luz. Eu faço isso quando estou terminando. Pois é, então entrega a todo mundo flores. Olha, eu sempre quando estou terminando os meus programas, já que ele está acompanhando, eu digo, olha, me queira bem, porque não custa nada, só vai fazer bem seu coração. Agora se não fizer bem também, eu vou continuar da mesma forma. Da mesma forma, e dando flor da mesma forma. Então, gente, venham receber as flores de vocês. Vamos receber as flores. Aí também, mas só daí é do candomblé, viu? Aí é Pai Rafael. Pai Rafael. Pronto, todo mundo cheio de flor do Medrado. É a Cidade de Luz Volante. Cidade da Luz Volante. A mensagem de amor e paz. Vamos, gente. Do outro lado, a gente base da pressão, solidão nunca mais. Você vê que o estoque de flores não acaba. Pode ver que tem flor pra todo mundo. Lá vem ele, um sorriso, uma luz. Aí é o velho Marcelo Macarrão, a XYZ. Poliana, sua outra fã sua aí, Medrado. Frequentadora também lá da cidade. Zaqueu, nome bíblico. Ah, você quer Zaqueu? É ele que é o Zaqueu. O nome é bíblico, mas tem há controvérsias, né? Ele vai estar lá. Vamos, gente, ainda tem flores, podem vir à vontade. Você Pessoal do Suíte. precisa. Vamos aí, o nosso Câmara, é o famoso Vela, torcedor do Bahia. Aí a nossa pintadora, para não dizer maquiladora. Agora vem os que traz chá pra gente e acabou o chá, só tem chá frio agora. Eu tenho a impressão que quem não quer vir, quem tem gente que não recebeu flor, não quer vir porque não gosta de Medrado. Deve ser algum intolerante e evangélico. Com certeza absoluta. Deve ser intolerantes. Entendeu? Mas faz parte, né? Nós não podemos ter maioria aqui, né? De qualquer maneira, eu fico até apreensivo de ver que o nosso auditório teve algumas pessoas que não quiseram vir buscar a flor de Medrado. Mas vamos atribuir a timidez. Não é timidez, não. Eu fico preocupado de ser outra religião, alguma coisa aí, entendeu? Mas, Medrado, foi um prazer tê-lo aqui com a gente. Eu queria que você fizesse as suas considerações finais. Não, é isso. Foi realmente um prazer. Eu penso que todos nós, aonde quer que estejamos, o importante não é o rótulo da religião, mas é a vontade de ser solidário, de fazer o bem. Eu acho que essa é a verdadeira religião. Faça você a sua religião. Faça você as suas conquistas. E no demais, boa sorte, coronel. Que brilhe a sua luz. A minha luz vai brilhar mais ainda a partir de Mais hoje. ainda. Porque quando eu captei nesses olhos verdes, sim. eu captei a mensagem sua, Sim. psicopictografei a evolução da espécie e vai dar certo. Ah, então pronto. Então, gente, eu queria agradecer a participação de vocês, telenautas, internautas, webnautas, cada um escolha como queira ser chamado, mas o importante é que você é o nosso telespectador. Quero agradecer muito aqui a presença do José Medrado, essa figura simpaticíssima, esse homem de um caráter sem contestação, uma pessoa de um conhecimento muito farto, uma pessoa que realmente tem um carisma muito grande. Eu fico feliz de poder ter trazido ele aqui nessa noite.
Esperamos na próxima quinta-feira nos vermos de novo aqui no nosso canal do Facebook, ou no Instagram, ou no YouTube, deputado Dep Ângelo Coronel oficial, ou então Ângelo.coronel. Então, obrigado a vocês por mais essa audiência. Fico feliz de poder estar aqui com essa alegria transmitida por Medrado e essa força que vem daí, para que faça com que a gente possa falar e brincar. Porque brincar, sorrir é o combustível da vida. Boa noite, Bahia!